Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver questões de concursos. Eu selecionei 10 questões de concursos mais simples até os concursos mais complexos que nós temos. E quero mostrar para vocês que não é difícil, basta conhecer a matéria, basta ler os artigos. 90% das questões referem-se única e exclusivamente à lei seca, à leitura. Então, quando você for fazer um concurso, é recomendável que você leia a lei diversas vezes. Pega lá o edital, está escrito lá, olha, vai cair do artigo tal a tal. Leia, 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 grave, escute, porque é assim que ele vai cair na prova. Quer ver só? Então, vamos começar. Olha a primeira questão que eu estou colocando aqui para vocês, aqui do lado. Ó. Considere os enunciados seguintes referentes à petição inicial. Para agilizar, eu já vou falando e dizendo se está certo e errado e dando o embasamento legal. Se você quiser resolver essas questões antes, então dá um pause aqui, pega aqui na descrição o meu link para o meu blog. Lá você vai ter dois documentos. Um documento é o seguinte, assim, ó, questões para serem resolvidas. E outro documento é questões com gabarito, certo? Pega questões para ser resolvidas, dá uma resolvidinha, depois dúvida, volta aqui e a gente explica direitinho, que é o que nós vamos começar a fazer agora. Beleza? Então, vamos lá. Repetindo a questão. Considere os enunciados seguintes referentes à petição inicial. 1. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consignadas. Certo. Artigo 323 na íntegra. Não tem o que tirar nem pôr. Vamos lá. O inciso segundo não, item 2. O pedido deve ser determinado. Sendo lícito, porém, formular pedido genérico somente se não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, ou ainda nas ações universais se o autor não puder individuar os bens demandados. Está errado. Por quê? Porque o 324 traz 3 opções. 3. Certo? E aí, no enunciado, ele só falou 2. Qual que faltou? Faltou quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Tá vendo a pegadinha? Se tem 3, eles colocam 2. E tá errada a questão. Item 3. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, desde que entre eles haja conexão ou continência. Errado. O artigo 327 diz o seguinte: é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Essa continência não tem nada a ver, foi colocado aí somente para confundir mesmo o concursando. Item 4. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Certo? 328, também não tenho o que falar. Nessa questão que nós estamos analisando, a correta seria a letra D, item 1 e 4 correto. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Sobre a possibilidade de modificação dos pedidos na petição inicial, o autor poderá. Nem vou me delongar. Letra E. Até a citação aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. É só ler o 329 que está lá. Tem o inciso 1 e o inciso 2. Olha só a sacanagem. Na letra A, ele fala até o saneamento. Ou seja, ele mistura o inciso 2 e depois pega a parte independente do consentimento do réu, que é o inciso 1. Presta atenção nessa jogadinha. O concurso adora fazer isso. Misturar os artigos e transformar a questão numa questão errada. Nesse caso, é direto. É aplicação do inciso 1 do 329 e simples. Questão 3. É caso de indeferimento da petição inicial, exceto.
Então vamos lá. Falta de legitimidade? É. Se a pessoa não for legítima, a petição inicial está indeferida. Quando o autor carecer de interesse processual? É. Se ele não tiver interesse em mover o processo, para que ele vai entrar no processo? Faltar o pedido ou causa de pedir? Sim. Só que detalhe, se faltar apenas algum pedido, ele poderá ser emendado. Beleza? Beleza. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Correto. Tá lá também. E quando não estiver presente o valor da causa? Falso. O valor da causa ele pode ser sanado a qualquer momento, inclusive. Quando constatado que houve um erro de cálculo, alguma coisa lá, o juiz vai determinar. Dá uma lidinha no 319, no 320 e no 321. Esses 3 artigos basicamente têm que ser lidos juntos para entender o que essa questão estava pedindo. Mais uma questão, vamos lá. Questão 4. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente a respeito do valor da causa, jurisdição e improcedência liminar do pedido. Cuidado com essas questões que dizem julgue, baseando um monte de coisa e tal. Normalmente, ele coloca isso para confundir o concurseiro. Você vai ver que nessa questão aqui, ó, ele só trata de um único ponto, apesar de pedir para você ter em mente muita coisa. Olha lá o casinho hipotético. Caso Jorge, em reconvenção, resolva fazer pedidos cumulativos simples, o valor da causa será referente à soma de todos os pedidos. Se ele for pleitear prestações periódicas vencidas e vincendas que ultrapassem 1 ano, o valor da causa deverá ser reduzido ao quantitativo equivalente a 12 parcelas de prestações pretendidas. Correto. Artigo 292. Você viu? Ele falou lá no cabeçalho lá, considerando o valor da causa, jurisdição e improcedência liminar do pedido. E a resposta está única e exclusivamente no 292. Detalhe, nós ainda não conversamos sobre reconvenção, mas a reconvenção é um retropedido, é um pedido da contestação que deve ser apreciado como se fosse uma ação. Nós vamos ter uma aula só sobre contestação e dentro da contestação nós vamos falar sobre a reconvenção. No material, vamos lembrar, no material que eu disse que está lá, material comentado, né? Tá os artigos bonitinhos, expressos, sem problema nenhum. Pedro propôs demanda em face de João, imputando-lhe o fato de tê-lo agredido fisicamente, o que, alegadamente, lhe gerou danos morais e materiais, cujas indenizações pleiteia. Presta bem atenção. O que Pedro quer? Pedro quer dano material e dano moral. São pedidos simples. Eu quero dano moral e dano material. Acabou. E o autor quer todos os pedidos. Então, cumulação simples. Não tem escolha, não tem forma do réu cumprir, no caso João. Não tem nenhum tipo de alternatividade, de progressão, nada. São 2 pedidos simples, diretos, e o autor deseja que todos os pedidos sejam atendidos pelo juiz. Só isso. Beleza? Tá no nosso material. Lê lá o nosso material que tá no blog. Já deixei tudo direitinho para vocês. A parte de petição inicial, tudo explicadinho. Olha lá. Questão 6. Considerando essa situação hipotética e as disposições do Código de Processo Civil, julgue o item a seguir. Se, na petição inicial apresentada por Roberta, faltarem provas indispensáveis à demonstração da verdade dos fatos por ela alegados, o juiz deverá indeferir imediatamente a petição inicial. Errado. Olha só como é que o concurso ele elabora a questão para induzir o estudante desatento à dúvida. Quando ele diz provas indispensáveis, dá aquela sensação de que, nossa, sem isso vai ser impossível ter ação e não sei o que, e a gente vai ficar apavorado. Calma. Por quê?
ela está representando a letra da lei. Simplesmente. Olha lá o artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Entretanto, o 321 diz que, não preenchidos os requisitos do 320, ou seja, não apresentadas provas indispensáveis, o juiz dará prazo de 15 dias para que a parte emende e corrija o defeito. Ou seja, ele faça o saneamento da petição inicial. Não há nenhuma complexidade nessa questão. É a aplicação da lei, simplesmente. E detalhe, eu nem estou dizendo da onde que eu tirei essas questões. Vocês vão ver depois no material que tem perito criminal, juiz, tabelião, provas consideradas complexas, pesadas. Mas você pode ver que as questões não são tão difíceis. Basta estudar. Beleza? Vamos continuar. Questão 7. Segundo o Código de Processo Civil em vigor, assinale a alternativa que não apresenta um requisito da petição inicial. Letra A. Número do registro geral RG do autor e do réu. Matou, não tá. 319. Inciso 2º. A petição inicial indicará os nomes, os pré-nomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Tá, RG? Não. Matou. As outras são diretas, estão todas lá, sem problema nenhum. 8º. O pedido é o núcleo essencial da petição inicial, pois sobre ele deve incidir a decisão judicial. Princípio da congruência, lembra? Sobre a petição inicial e o pedido nela formulado, assinale a alternativa incorreta. Bom, essa questão ficou bem extensa. Bem extensa. Mas vamos lá. A letra A. O pedido deve ser certo e a certeza diz respeito à clareza do pedido. Se a petição inicial não tiver suficientemente clara, contendo irregularidades no pedido, o juiz determinará que o autor emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Verdade, ele vai dizer, corrija, tal, apresenta o documento, diga sobre esse pedido. Deve ter, a gente tem que ler lá no 321 e 322. Beleza? Letra B. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o pedido deve ser aditado a cada vencimento das futuras prestações periódicas. Errado. Artigo 323. Explicaçãozinha rápida. Trato sucessivo são todas aquelas prestações em que a pessoa se compromete a pagar mensalidades. Pode ser 5, 10, 15, 20, 25, 48, 120, quantas prestações você quiser. Plano de saúde, você paga todo mês, trato sucessivo. Financiamento, você paga todo mês, trato sucessivo. Cuidado com pensão alimentícia. Ela pode ser classificada como trato sucessivo, só que tem regra própria para ela para fazer o valor da causa. Beleza? Letra C. Então, gabarito letra B está incorreta. Vamos para a próxima, porque não precisa ditar. Compreende-se as vencidas e vincendas conforme o artigo 323. A alternatividade quanto ao pedido pode decorrer da própria natureza da obrigação ou por estratégia processual em que o autor cumula pretensões alternativas. Certo? 325 e seu parágrafo único. O que pode deixar o concurseiro um pouquinho perdido aqui é a questão por estratégia processual. Isso significa o seguinte, que havendo a possibilidade da prestação ser cumprida de outras formas, talvez seja mais fácil o autor ser um pouco mais flexível quanto à forma que ele pretende receber a obrigação, porque o próprio juiz, ao analisar essa questão específica, vai dizer, olha, dessa forma fica mais fácil, eu tenho medidas coercitivas melhores, se o devedor puder cumprir dessa forma. Então, assim, realmente pode se tratar, sim, de uma estratégia. Mas isso infere da lei, quando diz que
o devedor puder cumprir a obrigação de mais de um modo. Item D. Pode haver pedidos subsidiários em que o autor formula mais de um pedido. Pode haver pedidos subsidiários em que o autor formula um ou mais pedidos subsequentes, que só deverão ser examinados pelo juiz se não acolhidos antecedentes. Beleza, 326 também, a letra da lei. Para que se admita a acumulação dos pedidos, não se exige que os pedidos cumulados sejam conexos. Tá certo. Tem que ser feito uma leitura encadeada do 327 e seus parágrafos para que seja possível entender tudo isso. Mas está na lei. Também não há nada de complexo nessa questão. Agora vamos para a questão 9. A questão 9 diz o seguinte. O pedido deve ser certo e determinado. No entanto, são compreendidos no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 322, parágrafo 1º. Tranquilo, tá vendo? Só lê a lei, lê várias vezes a lei, aquele capítulo, tal, lê o bloquinho, sabe? Quando você começar a ler assim, da petição inicial, leia 3, 4 vezes aquele bloco antes de entrar no outro bloco, para você entender que a ideia fica dentro daquele capítulo, daquele título, certo? Item B. Considera-se implícito o requerimento de multa, mesmo que não tenha sido previsto contratualmente. Não tem nenhum artigo que fala sobre multa. Então, multa, nesse caso, você tem que pedir para ser executado, sim. Item C. Na demanda que tenha por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, acabamos de falar, essas serão consideradas incluídas no pedido, desde que haja pedido de declaração expressa do autor nesse sentido? Não. 323 deixa bem claro. Independentemente de declaração do autor. Item D. Somente na hipótese de ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, o pedido poderá ser genérico. Sim, está certo. Nesse caso, o que ele está dizendo? Ele está trazendo uma das possibilidades que vem dentro da questão aqui. Só que, novamente, não foi completo. Ele não disse todos. Entendeu? Porque são 3. Somente nas ações universais? Sim. Se o autor não puder individuar? Não. Se o autor não puder individuar os bens, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, ou quando a determinação do objeto ou valor da condenação depender do que o ato seja praticado pelo réu. Então, cuidado nesse joguinho que eles fazem, que aparentemente você fala, tá certa, mas está faltando coisa na questão. Item E. É lícita a acumulação em um único processo de vários pedidos contra o mesmo réu, desde que haja conexão ou continência entre eles. Gente, eu não sei o que os concursos gostam de colocar continência quando está relacionado ao pedido. Já coloca na cabeça. Pedido, não existe esse negócio de continência. Continência tem a ver com ação, com litispendência. Não misturem uma coisa com outra. Certo? E detalhe, não é desde que. Ainda que entre eles não haja conexão. Esquece continência. Beleza? Beleza. Então, é isso. Estamos estudando todo dia para deixar para você aquele nosso recadinho de sempre. O direito não é complexo. A gente só precisa aprender direitinho o que ele quer dizer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima com ou mais videoaulas ou resoluções de questões de concurso. Vamos lá.